Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com uma entrevista super especial, um dia super importante para o canal, com a presença do nosso secretário da Cultura e do Turismo aqui da cidade de Mogi das Cruzes. Secretário, muito grata pela presença aqui no canal. É o Matheus Sartori. Ele tem contribuído grandemente aí para o crescimento e para a valorização da nossa cultura, né, secretário? Muito grata aqui pela sua presença no canal. Legal, e já quero aproveitar também de antemão, a gente já se encontrou em algumas outras oportunidades, parabenizar pelo projeto, a gente vê o quanto é importante o canal, porque vocês ajudam a gente a divulgar o que está acontecendo na cidade, então agradeço mesmo, né, tipo, o trabalho de vocês para ajudar a divulgar as coisas de cultura que estão acontecendo em Mogi. Então, vida longa ao Mogi Terra do Caqui. Mas dependendo do esforço do canal e da equipe que está por trás, de todos os apoiadores, esse canal tem tudo para mostrar o que Mogi tem de melhor. Legal, bacana. Então por isso que o nosso trabalho combina, né? Porque é isso, mostrar o que é positivo. Sim. Né? Eu acho que tem muita coisa acontecendo no nosso dia a dia e a gente acaba deixando a história um pouquinho de lado. Sim. Né? Você podia falar para a gente um pouquinho sobre a importância da valorização do patrimônio histórico da cidade? Uhum. O que representa isso para as pessoas? É só um monumento? É só uma casa que está lá? Mas que vida que tem ali dentro que as pessoas precisam ter um olhar mais especial para poder conhecer? Uhum. Bom, do patrimônio, Mogi, todos sabem, né, é uma cidade bem antiga, uma das mais antigas do Brasil. Nós temos um patrimônio histórico material e imaterial muito rico, ao mesmo tempo em que a gente tem construções, prédios históricos na cidade, como o conjunto das igrejas do Carmo, o Casarão do Carmo, neoclássico, o Teatro Vasques, que completou 116 anos. Ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente também tem grupos de congada, de reizado, marujada, a Festa do Divino mais antiga do Brasil. Uma das maiores do mundo, né? Uma das maiores do mundo. Temos agora, no mês de abril, o Festival da Cultura Japonesa, que é o Akimatsuri, que é a segunda maior festa Brasil-Japão do Brasil. A primeira é a de São Paulo, a tradicional de São Paulo, a segunda é a de Mogi. Então, eu acho que a Mogi é muito rica não só pelo patrimônio histórico, que são os prédios que nós temos ali no centro da cidade, mais aqui próximo do centro da cidade, mas o seu patrimônio imaterial, o seu patrimônio natural também, né? São 65% do nosso território é protegido, né? A Serra do Mar, a Serra do Itapetí. Então eu acho que a gente tem um patrimônio no modo geral, né? Literal, um patrimônio muito rico. Isso a gente tem que agradecer, porque não são todas as cidades que têm isso. É verdade. Você acabou de comentar sobre a cultura japonesa. Falando em cultura japonesa, acho que é importante a gente, além das festas, né, e das riquezas que eles trouxeram para nós, aí na parte da agricultura, ele trouxe destaque para Mogi, terra do caqui, né? Por 30 anos nós fomos um dos maiores produtores de caqui. Tudo que o imigrante japonês colocou à mão, se tornou o melhor do país. Ou, se não, trouxe destaque para o país. Mas o imigrante japonês, ele estava onde? Ele estava em Mogi, né? Que foi uma das cidades que ele encontrou para poder... que ele escolheu. Fez da sua morada, né? Fez sua morada e o seu crescimento. E aí, a gente tem também um patrimônio que se chama o Casarão do Chá. Isso. E... conta um pouquinho, vou passar a palavra para você, porque com certeza você vai falar melhor do que eu. O que o Casarão do Chá representa para a colônia japonesa, mas também para Mogi, né? Para nós brasileiros. Sim. Bom, o Casarão do Chá é um prédio maravilhoso, fica aberto para visitação todos os domingos, a entrada é franca. Tem várias atividades que acontecem ao longo do ano, né? Então aí dá para ficar sabendo através das redes sociais do Casarão ou seguindo a gente, Terra do Caqui o Instagram e Cultura Mogi. O Instagram do Mogi Terra do Caqui, o Cultura canal, Mogi. o blog. Então lá tem encontro de carros antigos, tem feira de artesanato, todo final de semana, todo domingo tem uma pizza e uma lasanha que é feita lá pela associação para custear as coisas do Casarão. Tem um encontro de ceramistas nacional que acontece, mais de 2.000 pessoas passam por lá. E é um patrimônio histórico importantíssimo para a cidade, para a história de Mogi, para a história da cultura japonesa, para a história da cultura do chá,
no Brasil, né, lá, porque lá Acho foi que por uma completo, fábrica né, de a chá. construção tem algo especial. O que foi Isso. feito lá dentro foi muito especial. O carinho de quem cuida daquele Exato. patrimônio é tudo muito especial. E aí nós trabalho de restauro de 20 anos. Exatamente. E aí nós tivemos aí essa semana, esses últimos tempos. Conta melhor pra gente o que o Casarão tem passado de problemas. É uma surpresa pra gente, né? É como a gente estava conversando no off aqui, né? É você ter que justificar o óbvio, né? Sim. O Casarão do Chá, ele é administrado, gerido por uma associação chamada Associação Casarão do Chá. Ela foi criada há uns 20 anos atrás justamente para isso, para que ela fizesse o restauro do casarão. Esse restauro durou mais ou menos uns 20 anos e a associação, ela investiu nesse espaço aproximadamente R$1,5 milhão para este restauro. Ele já estava em ruínas, ele não aguentaria mais alguns anos, então eles protegeram o casarão com uma estrutura metálica, cobertura, e começaram um processo de restauro. Para quem nunca foi lá, o casarão ele é um casarão todo de madeira, paredes de taipa, e não há um prego na estrutura. Isso é todo madeiramento de encaixe, técnicas japonesas assim, não é possível ver aquilo em qualquer lugar. E aí então foi essa saga, terminaram, inauguraram em 2014 esse processo de restauração, e a prefeitura tinha então uma parceria com ela, ou seja, chama-se termo de cessão de uso do espaço público. Então é assim, o espaço continua sendo do poder público, da prefeitura, mas você ficará fazendo a gestão desse espaço por 20 anos. Nesse período agora do ano passado, esse termo finalizou o período de 20 anos, então a prefeitura iniciou mais uma prorrogação desse termo por mais 20 anos, para que a associação permaneça lá. Um cidadão da cidade descontente com dois assuntos importantes, que é a vinda do Sesc para Mogi das Cruzes e também essa cessão para o Casarão do Chá, entrou com um processo no Ministério Público de São Paulo e o Ministério Público entendeu que isso seria inconstitucional, que o poder público não pode fazer isso. Então, ele, no caso do Sesc, impediu a vinda do Sesc para cá, esse processo ainda está em andamento, estamos ainda justificando, entrando, pedindo para que revogue essa liminar. E, ao mesmo tempo, também o Tribunal de Justiça definiu que a associação tinha que sair imediatamente do casarão. Nossa! Nós entramos com um pedido, né? Tanto faz a história, tanto faz tudo que vocês fizeram. É engraçado, quando eles estavam recuperando, ninguém pediu o casarão. Sim. Né? Ninguém brigou pelo casarão. E que tipo de interesse teria essa pessoa, esse cidadão, em querer que uma casa cultural não se instale num lugar ou que alguma casa que tem tanto conteúdo cultural, né? Até por um agradecimento mesmo, né? Os imigrantes fizeram tanto aqui pela nossa terra. Sim. Não, fecha porque eu não acho que isso está legal. Olha, eu não diria qual o interesse, eu diria que talvez seja uma falta de interesse. Né, porque uma pessoa que busca isso, ele está prejudicando a cidade, né? Ele está prejudicando as pessoas, ele está prejudicando a conservação do prédio, a preservação da memória. Quando ele vai contrário à vinda do Sesc, que, aspas, foi a maior audiência pública que o município de Mogi das Cruzes já fez. Nossa. Nós aprovamos o Sesc em todos os conselhos municipais, fizemos inúmeras audiências públicas, ouvimos 4.011 pessoas e esse cidadão estava lá. Então ele teve o direito de dizer, eu não quero. Né? Mas ele estava, disse não quero, 97,7% das pessoas disseram queremos um Sesc na cidade, e aí depois ele foi sozinho no Ministério Público e abriu um processo que do Sesc e do Casarão do Chá está no mesmo processo. E isso inviabilizou. Então o que eu diria é um cidadão como esse que não quer um Sesc que atende 20 mil pessoas com cultura, cidadania, esporte, lazer, valor programas, humano. Desenvolvimento humano, ações de geração de emprego e renda. A pessoa que não quer uma coisa dessa para a cidade, então é o contrário. Qual o interesse dele? Na verdade, ele não tem interesse na cidade. Sim, né? sim. E qual que é o status hoje do processo do Casarão? Do Casarão? Isso, do processo do Sesc. Quais os status disso? Assim, só para as pessoas que estão assistindo entender. Então, dentro do mesmo processo que esta pessoa abriu no Ministério Público, ele colocou esses dois assuntos. Esses dois assuntos dentro do Tribunal de Justiça foi dividido
para 2 desembargadores. O desembargador que está vendo a questão do SESC, nós demos um azar, porque ele estava saindo para uma aposentadoria, então logo antes de sair para a aposentadoria ele tirou algumas férias, aí ele voltou, pediu aposentadoria, aí ele se aposentou, 2 meses depois outro desembargador assumiu o caso, então agora ele está lendo o caso, ele está entendendo como é que isso vai dar, mas eu não tenho dúvida de que vai dar certo, porque a justiça... Eu acompanho lá seus stories. Eu não tenho dúvida de que vai dar certo, porque a gente tem SESCs no Brasil inteiro, o processo que foi feito aqui é uma referência para o SESC nacional. E tantas outras coisas que nós temos aqui culturalmente ricas e reconhecidas, então acho que é uma questão também de merecimento. Eu acho que é só uma questão mesmo do novo desembargador entender do processo e fazer a mesma coisa que conseguimos agora recentemente com o Casarão do Chá. E aí gostaria acho que mérito é importante, né? É lógico, o trabalho da associação, tudo isso está à frente de qualquer coisa. É um trabalho ímpar. Mas foi extremamente importante a matéria que a Folha de São Paulo deu. Sim. Porque a Folha, ela deu capa, ela abriu para a Folha online, para as redes, a oportunidade que a Folha deu, né? Publicou inúmeras matérias, deu capa. Isso tomou uma proporção nacional. E no mesmo dia da publicação da Folha de São Paulo, a assessora do desembargador já entrou em contato com a Associação Casarão do Chá e com o jurídico da prefeitura. Sim. Então já sinalizaram de que já estavam revendo o caso. E agora, recentemente, para essa semana, já saiu uma reconsideração do desembargador e para que as pessoas entendam o que é que aconteceu. A pessoa, no processo, diz, a prefeitura deu um prédio público para uma associação. E para o SESC é a mesma coisa. Então deu o terreno para o SESC e ela só pode fazer isso se ela licitar, ou seja, abrir uma concorrência pública para que outras pessoas possam participar. Só que a nossa lei orgânica do município, que é a lei mãe, a lei que cria a cidade, ela diz que o município pode sim fazer a cessão de bens públicos, contanto que seja de interesse público e que tenha uma legislação que passe na Câmara Municipal, né? Os vereadores foram parceiros da gente nessas 2 ações. Isso tudo foi feito. O Tribunal de Justiça entende que é inconstitucional a prefeitura repassar o seu bem para alguma entidade sem fins lucrativos, por exemplo. Só que uma instância superior, que é o Supremo Tribunal Federal, tem uma legislação, tem uma decisão de que os bens do município, quem faz a gestão é o próprio município. E é superior ao Tribunal de Justiça. Entendi. Então foi aí que nós entramos com a defesa, dizendo, olha, desembargador, tem uma decisão superior que diz que nós temos essa responsabilidade, contanto que é de interesse público. Sim. E tal, e tal, e tal. Se não for de interesse público conservar o Casarão do Chá e a sua memória, e ter um SESC na cidade que atende 20 mil pessoas, o que mais seria? Então, essa foi a justificativa que nós colocamos. O Casarão do Chá já saiu uma reconsideração do desembargador do caso. Agora a gente está aguardando a mesma coisa do SESC, que como é o mesmo processo, as mesmas leis, também é o repasse de um patrimônio público para uma entidade. Não estamos doando, estamos falando, olha, por um tempo determinado você fica aí, tá? Se não fizer o serviço direito, a gente toma. Então é isso. Agora a gente só está aguardando o Tribunal de Justiça se posicionar a respeito do SESC, que a gente acha que vai ser no mesmo caminho do Casarão. Bom, então temos um final feliz para o Casarão. Muito feliz. A associação ficou muito contente porque tinha várias coisas já agendadas ao longo do ano, então vão poder manter as suas atividades, os seus eventos, mas principalmente o trabalho de conservação do prédio, que esse ano comemoramos 100 anos de imigração japonesa na cidade. E seria uma perda gigantesca. Nossa, neste ano ou em qualquer outro ano que seja. A gente perder, fazer com que aquele patrimônio voltasse a ficar ocioso. E aí a gente entra naquele assunto que a gente comentou no off e você trouxe para cá, que é hoje, na nossa sociedade, na nossa era tão imediatista, né? É preciso recontar o óbvio para as pessoas. Parece... Às vezes eu fico pensando, poxa, mas tanta coisa lá na frente, mas a gente ainda tem que falar sobre isso. Isso é um chamado para a gente, é um sintoma aí, que a gente pode considerar um chamado, e de que forma
chamar as pessoas para olhar para o passado e valorizar as histórias boas, né? Sim. E os caminhos percorridos para chegar àquilo que está. A gente vê hoje vídeos na internet, tanta coisa pronta, a gente acha que é igual pastel, né? Sim. 5 minutos demorou para ser feito. Né? Ah, não, fez em 2 meses isso daí. Não. Os nossos patrimônios históricos, eles têm uma história muito longa, né? E muitos anos, como a gente comentou aqui, a festa do divino mais antiga do país, uma das maiores do mundo. Isso é feito com a fé das pessoas, com a produção das pessoas, com o apoio do poder público. Sim. Sim ou não, independente, vamos falar aí, né, num âmbito, no nível nacional também, né? Porque esses assuntos, que nem você comentou, a gente está numa cidade em que tem quase a mesma idade do país. Sim. Como falar o óbvio, né? Porque parece que eu estou perguntando uma coisa tão óbvia. Por que valorizar a nossa história e como trazer as pessoas, sabe? Como conectar as pessoas a essa importância? Sim. Olha só, né? A gente está em pleno século XXI e a gente ainda está discutindo a violência contra a mulher. A gente ainda está discutindo bullying. A gente está discutindo racismo. A gente está discutindo homofobia. A gente está... E aí, entre outras inúmeras coisas, a gente está jogando lixo, a gente está poluindo, a gente está fazendo um monte de coisa que isso... Eu estou com 41 anos, apesar de não parecer. Eu estou com 41 anos. Essas coisas eu já ouvia falar na escola. E a questão é que a cultura é para isso, entende? Às vezes eu vejo as pessoas, mas não tem que investir em cultura, tem que investir em saúde. Assim, Homem agride uma mulher por problema cultural. Não é porque ele é só um agressor, ou porque ele não teve educação do pai, da mãe, porque de repente ele viu em casa o pai batendo na mãe e culturalmente aquilo para ele é comum. Normal. Então, assim, a cultura é muito mais do que as belas artes, o teatro, a música, a dança, o cinema. Quando uma criança chega na escola, ela já chega com mais de 30 mil horas de TV. Na cabeça, para ela começar a ser alfabetizada. Então, cultura e educação é extremamente importante para a gente não ter que ficar discutindo coisas óbvias. Sim, é a valorização da própria história, da própria família, do seu próprio lar, que vai reverberar no patriotismo da sociedade. É de dentro para fora, né? Nessa relação com as pessoas. A gente maltrata alguém porque a gente tem problemas culturais. A gente agride o meio ambiente porque o nosso problema ele é cultural. Não é o plástico que é o vilão, né? Não é o plástico que é o vilão, é a falta de cultura de uma pessoa, e não vou dizer da educação apenas em si, porque neste caso é comportamento. E comportamento é cultura, não é educacional. E é importante a gente pegar esse gancho para a gente falar que cultura é algo de um grupo. Né? Não é só o comportamento individual de uma pessoa. Também, não é o que eu acho que é bom para mim, então por isso tem que ser bom para você. Sim. Né? Eu costumo dizer, né, tem um livro muito bacana chamado Cultura, Plano e Ação, do professor Teixeira Coelho, um excelente professor da USP. Ele diz que a cultura ela melhora o indivíduo e o indivíduo melhora o seu coletivo, porque se ele culturalmente é rico, ele também vai transferir essa riqueza para as pessoas. Então, por exemplo, se você gosta de vermelho e eu gosto de azul, culturalmente, se nós formos ricos culturalmente, a gente não vai brigar por causa disso. Exatamente. Entende? A gente vai se respeitar. Então, e assim, a cultura ela faz com que as pessoas respeitem. Poxa, ele fica tão bem de azul e você fica tão bem de vermelho. Exato. Ponto. Eu acho que essa diversidade que nós temos, o Brasil, então, um país miscigenado, rico culturalmente, o que a gente está precisando, para não ficar discutindo, voltando à sua pauta, para não ficar discutindo coisas óbvias do tipo, Tribunal de Justiça, precisamos preservar um casarão histórico de Mogi das Cruzes. Tipo, né? Isso é óbvio, né? Mas, enfim, ainda assim, não estou dizendo que a gente não tem que discutir, né? Por exemplo, a prefeitura tem agora a Patrulha Maria da Penha. Poxa, a gente poderia estar investindo em outras coisas, porque a gente... Mas por que tem a Patrulha Maria da Penha? Porque ainda tem homem que bate mulher, né? Então, acho que a gente fica o tempo todo discutindo o óbvio,
mas ainda acho que Porque há necessidade. Ainda acho que tem coisas que a gente ainda precisa ficar martelando, porque tem, né, todo dia um caso de feminicídio, todo dia alguém jogando um lixo no bueiro. E aí é interessante que, assim, aqui a gente teria horas de conversa, né? Já muitas. percebi. Mas, assim, o quanto uma coisa está ligada a tudo. Exato. Né? Tem muita gente, às vezes, alguns comentários que eu tenho de quem está se aproximando agora da área da cultura, né? Ah, mas por que não faz isso na saúde? Por que não sei o que, não sei aonde? Vou dar minha opinião, né? Porque eu sou terrível, eu gosto de falar. Eu sou uma entrevistadora palpiteira. Mas aí depois você conclui. Ok. Discordando ou concordando, tá? Tá bom. Sem brigar. Por favor. A questão é assim. Gente, eu acho que são duas pontas diferentes, né? E aí você deve, como cidadão, né, lutar por uma saúde melhor, por uma política pública melhor em tudo, Sim. certo? Só que, na minha opinião, a cultura, a educação, elas são os braços, as pernas, os pés, os olhos, à frente disso. Exato. Né? Aquilo que você educa aqui no começo demora muito tempo para se ter um resultado. Pode demorar 5, 10, 20 anos para você ter uma efetividade ali, de fato, do resultado daquele investimento. Exato. Então, ele não é tangível, né? Você não consegue ver o resultado que você investiu tantos milhões numa educação, numa cultura. Mas você consegue mensurar, sim, o prejuízo que aquela falta ali na educação, na cultura e nesse desenvolvimento humano causa na saúde, numa educação no trânsito, numa segurança pública. Exatamente. Melhor do que eu, com certeza, falar alguma coisa sobre isso. Bom, então, por exemplo, quando uma pessoa dirige embriagada e mata outra pessoa, ou que essa outra pessoa fica na UTI em coma por meses. Ou uma vítima, né? Uma vítima, né? Quanto custa isso para o poder público? Tá certo? Por exemplo, né, o cara que atropelou e, enfim, essa vítima, ela fica hospitalizada, isso custa para o poder público, né? Se a pessoa não tivesse esse tipo de comportamento, ela não teria investido nisso, quer dizer, não teria feito isso. Se nós temos que gastar o dinheiro com tudo isso, com essa vítima, com esse poste que caiu, com a pessoa que está hospitalizada em coma, por que a gente não investiu dinheiro antes? Sim. Então, o que eu estava dizendo é que o Ministério da Cultura, desde quando foi criado o Ministério da Cultura e Educação, depois separou Cultura, já passaram por lá mais de 60 ministros. Sim. Tá certo? Mais de 30 ministros. Em 32 anos agora de ministério, mais de 30 ministros passaram lá. Teve ministro que ficou 7 dias no ministério. Então, a cultura não é uma prioridade. O que a gente precisa fazer é que as pessoas entendam que ela é parte disso. É aquela história, né? O óbvio de novo. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Nós vamos esperar algo acontecer ou nós vamos fazer alguma coisa para que as coisas aconteçam? Isso. E aí eu posso fazer um convite para as pessoas. Nós estamos exatamente num período agora de construção de um planejamento estratégico para a cultura da cidade. São 10 anos de ação, de planejamento, em que a gente está ouvindo as pessoas. Não tenho condição de participar das reuniões. É só entrar no site da Cultura, www.cultura.pmmc.com.br. Já aproveito para dar meu depoimento, porque eu cheguei aqui, ninguém me conhecia, e eu fui super bem recebida pela Margarete, fui super bem recebida por todas as pessoas. Mas o que você faz? Eu acabei de criar um canal, Mogi do Caqui, eu não tinha nenhum seguidor, e mesmo assim eles acreditaram. Legal. Né? Então, assim, faz parte de um apoio. Você acreditar que outra pessoa vai somar. Sim. Né? Não importa o tamanho. Então, eu sou um testemunho de que as coisas acontecem. Tem um trilho, tem um caminho para percorrer. É lógico, gente. Natural. As coisas não são construídas da noite para o dia. Exato. Tudo que é bom não é construído da noite para o dia. Sim. Aquilo que é sucesso da noite para o dia também deixa de ser. Exato. Né? E a gente até nessa coisa do planejamento chama Plano Municipal de Cultura. A gente tem uma frase que é assim, a cultura só vai avançar se você participar. Então você entra lá no site, você faz parte dela. Tá lá, Fórum Virtual, entra e coloca o seu questionamento
sobre a parte da cultura, de como você vê culturalmente a cidade futuramente. Ou, por exemplo, de um problema. Meu bairro ele é muito violento. Qual a relação que a cultura tem com isso? Será que ela não pode contribuir? Isso. Né? A conscientização ela é tão importante e é o primeiro passo para que a gente consiga aí encontrar novas ideias e novas soluções. Exatamente. Olha, Matheus, secretário, eu estou imensamente feliz e grata. Legal, obrigado. Porque é um momento assim, bem importante para o canal. Muito grata por vocês acreditarem que o Mogi Terra do Caqui tem a somar com a cidade. Eu amo Mogi, eu amo as pessoas e tudo que as pessoas produzem. Porque você dá o poder na mão da pessoa, ela faz uma coisa incrível. Independente de recurso, independente de situação financeira, o ser humano ele tem um poder e ele precisa enxergar isso. Sim. Pro bem. Legal. Né? Porque se ele não enxerga, ele também faz coisas fantásticas no sentido horrível, né? Coisas que você se assusta e você pensa, a gente tem o poder sim de fazer coisas boas. Isso aí. Minha mensagem é realmente de muita gratidão. Legal, obrigado. Meu pedido para as pessoas: olhem para a cultura da cidade, olhem a história da família de vocês, a história da cidade de vocês, porque o patriotismo ele é de dentro para fora, tá? Se você gostou do vídeo, já sabe, né? Dá aquele like legal, compartilha com seus amigos no WhatsApp, se inscreve no canal, manda esse vídeo para todo mundo, porque a cultura, ela não tá só em Mogi, ela tá no estado de São Paulo, ela tá no nosso país e ela tá no mundo. O mundo tem uma cultura. Que cultura você quer fazer parte, né? Exato. Obrigada, secretário. Obrigado mais uma vez. Beijo, gente. Até o Valeu. próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.